Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Bárbara Remussi e Gabriela Coelho sobre arquitetas incorporadoras. Nascida em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Bárbara é arquiteta e urbanista pela PUC-RS e sócia e fundadora da Compor, incorporadora de Porto Alegre, onde atua principalmente como diretora criativa e comercial. Gabriela é paulistana, formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie e em artes plásticas pela Escola Pan-Americana de Arte. Tem especialização em gerenciamento de projetos pelo INSPER e pós-graduação em concepção e gestão de projetos metropolitanos pelo Mackenzie. Hoje é sócia de uma pequena incorporadora e também presta consultorias na área de produto para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place. Sejam muito bem-vindas, Bárbara, Gabriela. A gente estava aqui conversando antes da gravação, estava brincando com elas que eu estou falando com as únicas duas arquitetas incorporadoras, talvez do Brasil, mas certamente que não, né? Mas, enfim, eu diria que são figuras raras no mercado imobiliário, pelos dois motivos, né? Tanto por serem mulheres como por serem arquitetas. E esse é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, né? Bom, como que essa qualificação, como que essa identidade influencia, ajuda, né, na profissão ou no ato da incorporação imobiliária. Então, eu queria começar conversando com vocês, nenhuma ordem específica, acho que a Bárbara pode começar, de repente. Então, como que você se tornou incorporadora? Né? Isso foi alguma oportunidade? Né? Fala um pouco sobre a história, até sobre um pouco sobre a empresa de vocês, para os ouvintes conhecerem e a gente contextualizar a nossa conversa. Beleza. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, oficialmente aqui, porque eu sou uma ouvinte do Caos e acompanho sempre e tal, então eu fico mesmo muito feliz pelo convite. Como eu entrei no mercado? Eu estudei arquitetura na PUC, urbanismo, e eu descobri o urbanismo, na verdade, na faculdade. Eu achei muito incrível, assim, esse poder da arquitetura de transformar a cidade. E eu ficava muito pensando como que eu faço a diferença na cidade com o poder que o arquiteto tem, assim, que ele ainda depende do intermediador, assim, para conseguir, de fato, colocar as ideias em prática. Aí eu vim em Porto Alegre, assim, arquitetos muito bons, trabalhei com arquitetos muito bons e eu não vi aquilo refletido na cidade. Daí isso ficou na minha cabeça por muito tempo. E eu considerava todas as formas, mas não me vinha a incorporação, na verdade. E eu queria muito, o que eu tinha em mente era que eu ia ser arquiteta, mas de algum jeito eu queria, conseguir quebrar essa barreira. Eu não sabia como. E aí foi passando a universidade, muito, eu acho que também por influência, a própria universidade faz isso de que a gente não enxerga, eu pelo menos, e acho que as pessoas que estavam ali no meu meio também, não viam muitas possibilidades fora disso. Parecia até que era muito limitado, assim, que a gente tinha que encontrar o nosso lugar fazendo algum tipo de projeto, assim. E daí, enfim, eu tava um pouco descontente com isso no final da faculdade, me formei e fiquei com isso na cabeça, assim, por muito tempo, até que aí eu comecei a falar com outras pessoas, tentei abrir, assim, os horizontes, e essa ideia começou a ficar cada vez mais possível, assim, mas mesmo assim com muitas barreiras, né, muitas dificuldades, eu sou uma arquiteta e acho que na incorporação ela é uma coisa complexa, assim, até acho que isso é um dos motivos que não, enfim, entrar em outras coisas, mas tu não vê incorporadoras nascendo, assim, todos os dias, porque realmente é uma coisa complexa, assim, e que demanda paciência e tal. Então, aí eu fiquei com isso na cabeça, cozinhando, assim. E, enfim, aí eu fui viajar, fui fazer uns cursos, voltei, eu comecei a trabalhar num escritório que, por acaso, até estava entrando fazendo projetos, assim, para o mercado imobiliário. E nisso, meu irmão, que é engenheiro, ele trabalhou muito tempo em incorporadoras aqui em Porto Alegre, aí ele foi para o mercado financeiro, viu que ele gostava mesmo de engenharia, disse, eu quero quero construir, quero começar a incorporar. E aí, quando ele, acho que talvez pela influência, assim, da gente conviver muito, quando ele falou da ideia dele, do que ele gostaria de fazer, era muito parecido com o que eu tinha internamente, ficava pensando, assim, pro futuro, né? Eu ficava pensando, mas como eu vou fazer isso? Daí, enfim, as coisas foram se encaixando até, foi bem orgânico, assim, foi
no início da pandemia, e acho que também a gente ficou muito tempo juntos em casa, e até isso foi uma coisa que acabou que no início eu não ia começar junto com ele, ia ficar uma coisa futura, só que quando eu vi, eu tava me envolvendo muito, assim, com todas as coisas, né? Assim, no jantar, digamos, assim, nas conversas normais, e foi assim que aconteceu. Muito legal. E Gabriela, como é que foi a tua história, digamos assim? Bom, acho que a gente tem alguns pontos em comum, né? Aqui eu fiz Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui em São Paulo, e também durante a faculdade não se cita, não se aplica e não se desenvolve muito esse lado da arquitetura. A gente estuda muito o projeto, a arquitetura, o urbanismo, a parte teórica, mas a aplicação disso especificamente no desenvolvimento do mercado imobiliário, do desenho das cidades, é pouquíssimo ou nulo, né? E eu sempre fui apaixonada por arquitetura, assim, acho que desde quando a criança quer ser bailarina ou jogador de futebol, eu não sei de onde eu queria ser arquiteta. E eu sempre fui muito envolvida, assim, antes e durante a faculdade, com essa multidisciplinaridade da arquitetura, né? E num primeiro momento, eu ainda não tinha colocado essa escala da potencialidade do mercado imobiliário sendo interferência na cidade, né? Então, eu fui fazer estágio em paisagismo, estágio em interiores, estágio em cenografia, estágio em projeto mesmo, e aquilo foi sendo sempre muito apaixonante, né? O fazer arquitetura, o fazer o projeto. Só que eu olhava para a cidade, né? As obras, né? Os prédios, onde de fato as pessoas moram, onde de fato as pessoas trabalham, né? Quem que constrói esses prédios, né? Sei lá, os grandes arquitetos que eu admirava ali, que eram minhas referências durante a faculdade, não assinavam, né? Muitas exceção, né? Assinavam projetos que de fato estavam sendo comercializados pela cidade, né? E eu comecei a me perguntar, afinal, quem são, né, essas incorporadoras, quem são esses arquitetos que projetam esses prédios, né, porque tudo me parecia, aqui em São Paulo pelo menos, tons de bege, né, a cidade toda beginha, né, toda cinzinha no máximo, enfim. E eu fui trabalhar num dos enormes escritórios de arquitetura que faz projetos para o mercado imobiliário, então na escala edifícios. Esse escritório, que é a MCA Arquitetos, foi uma escola incrível, assim. Então ali eu trabalhei na área de produto, então eu desenvolvia mesmo o conceito, a cara dos projetos, e a gente tinha como clientes, né, na verdade contratados por praticamente todas as incorporadoras do Brasil. Então, cito aqui Cirelo, Odebrecht, Gafisa, MAC, Lúcio, enfim, Brookfield, de todos os tipos, todos os portes e todos os tipos de produto. E ali projetar esses prédios, né, tanto comerciais quanto residenciais, tendo clientes tão diferentes, foi muito legal. Assim, por um lado, frustrante, porque você sempre queria, como arquiteta inquieta, apaixonada, fazer um pouquinho a mais, fazer um pouquinho diferente, criar um conceito, uma história, mas o mercado imobiliário, como regra, ele é mais industrializado, digamos assim, né? Isso digo há um tempo atrás, né? Era ali uma certa linha de produção, na maioria dos casos, com algumas exceções de projetos que eram tidos como produtos especiais, e aí sim a gente tinha ali mais opções, e eu fui empurrando assim a barra pouco a pouco com essas incorporadoras, digamos assim, na medida do possível, para questionar e tentar entender quais eram os desafios, né? Quais eram as dificuldades de uma incorporadora de absorver um projeto diferente, personalizado, que de fato pensasse no entorno. E isso foi muito legal, assim, e chegou um determinado momento que bateu aquela crise, eu falei, bom, acho que eu já bati aqui em todas as paredes algumas vezes, consegui mudar algumas de lugar, mas acho que dessa posição que eu tô, cheguei um pouco no meu limite, daí eu comecei a conversar com outro. Nessa época eu estava fazendo uma pós-graduação também, e eu
falei, bom, então lá vamos nós, né? Nunca tinha imaginado essa possibilidade também, zero formação de gestão, né? Porque é outra coisa que na faculdade de arquitetura, a parte administrativa, né, de gestão, negócios, também é beira ao nulo. Fui conversar com alguns incorporadores, inclusive, entre outros, né? Arquiteta, incorporadora, construtoras. E fui parar numa incorporadora pequena que estava começando, e eu comecei a cuidar ali do desenvolvimento de produtos, e a proposta dessa incorporadora era justamente desenvolver negócios imobiliários, né, desenvolver projetos com todo esse conceito que um arquiteto urbanista tem como expertise, né? Que é olhar a localização, todas as questões físicas e legais do terreno, público-alvo, desenvolver um projeto, detalhamento construtivo, escolha de materiais e etc. E de fato foi uma experiência muito intensa, né? Porque do projeto arquitetônico para o lado da incorporação, de fato é um mundo, né? É uma gama de variáveis. E aí sim, eu do lado de lá entendi várias coisas que os incorporadores que eram lá ali, né, meus muros no desenvolvimento do projeto, e então foi muito enriquecedor ter essas duas visões, né, e hoje eu estou exatamente nisso, no meio dessas duas paixões, né, que é o projeto, é a arquitetura, que eu continuo acompanhando e desenvolvendo super de perto, mas também já com uma visão do que é desenvolver, né, no mercado imobiliário um negócio de qualidade, né, que tenha uma qualidade de inserção urbana, que tenha uma responsabilidade com o entorno e que a peça, né, o edifício em si também tem ali um impacto positivo, né, seja para o entorno, seja para os usuários e tudo mais. Então foi um pouco só tudo isso. Não, muito legal. Várias perguntas surgem aí da apresentação de vocês, e o que eu ouvi assim das duas, né, é que a incorporação ela praticamente não é uma alternativa enquanto estudante de arquitetura, né? Então a minha pergunta é assim, bom, se você falasse para um colega de arquitetura, digamos assim, né, bom, vou ser incorporador imobiliário, né? Eu tenho uma qual seria a reação? Ou qual foi a reação? Né? Fracassou, né? Não é nem que fracassou, é o lado negro da força, eu sempre brinco. É absolutamente pejorativo você dizer que você atua no mercado imobiliário para arquitetura, enfim, estou falando ali na minha experiência na época, especialmente. Agora eu entendo que alguma coisa já melhorou nesse aspecto, né? Mas ali nos corredores e nas salas de aula, você falar sobre o mercado imobiliário e projetos dessa área era negativo, era pessoas que não eram qualificadas, eram não arquitetos, não, isso não é arquitetura. Eu pensava, bom, eu concordo que tem qualidade ou diretrizes duvidosas, mas então se não é arquitetura, tem que ter um arquiteto para fazer, né, porque afinal é uma construção, tá lá um edifício, o resultado final é um edifício, né, então a resposta é que na época, inclusive aconteceu, Anthony, quando eu me formei e fui trabalhar nesse escritório para o mercado imobiliário, ainda mais eu, que era toda artista plástica, apaixonada por arquitetura e tudo mais, super conceitual, eu falava, o que aconteceu, Gabi? Você tá, né? Ninguém entendeu, minha família ficou meio em pânico, assim, deu um bug nos meus amigos, da família, falei, mas não entendi, o que você vai fazer lá? Eu falei, vou fazer arquitetura, né? Uma coisa que sempre que eu falo, né, o que eu tô fazendo e tal, é difícil as pessoas entenderem também que eu não estou projetando o primeiro entendimento que todo mundo eu sou arquiteta, eu tô projetando os prédios, e na verdade, assim, eu vejo, por mais que hoje minha atuação diária, assim, não seja, digamos que aquela coisa que a gente aprendeu a fazer, assim, como arquiteto, eu acho que nos dá uma visão incrível, assim, tipo, o exercício da arquitetura é muito, assim, de análise e proposição, então, que vem até antes da criatividade, né, então, esse olhar, eu acho que ele consegue trazer muito, ainda mais para um mercado que é bem conservador, como o da incorporação, né, que as coisas, elas são como são por motivos, assim, motivos reais, e que devem ser considerados, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa um pouco estagnada, às vezes, ela acaba sendo feita por repetição, assim, sem pensar tanto, aí chega alguém que tá questionando e tal, e tem um valor muito grande, assim, então,
Eu gostaria de que tivessem me aberto, assim, a visão para outras coisas, não é só para incorporação, com certeza. Acho que em qualquer mercado, empresa tem esse valor. Por aqui, né, um dos primeiros episódios que a gente gravou no podcast foi com o Eduardo Andrade Carvalho, que é um incorporador, né, e falando sobre essa aparente guerra entre arquitetos e incorporadores, né, que eu acho muito prejudicial para todo mundo, né, e quando eu falo assim, eu acho que incorporadores têm a sua fatia digamos assim, da culpa, né, pelos processos que hoje quase às vezes uma máquina de moer de arquitetos, né, quando coloca para dentro de uma grande incorporadora, mas do outro lado, né, a gente não consegue mudar se o arquiteto demoniza a atividade e constrói os seus prédios. Uhum. Exato, eu acho que isso foi um dos principais aspectos que mudou nos últimos anos, e isso o que eu tenho acompanhado foi bem marcante, que era exatamente isso. Há algum tempo, quem fazia projetos para o mercado imobiliário era única e exclusivamente uma categoria X de arquitetos. E essa categoria X ali produzia, e outras categorias mais conceituais faziam casas interiores, institucionais e tudo mais. E de fato, existe uma dificuldade desses arquitetos estou falando aqui mais conceituais, né, mais artesanais, de trabalhar no mercado imobiliário, exatamente por essa complexidade de aspectos que ele tem que absorver no projeto. Então, sim, existiu ali uma questão que os próprios escritórios de arquitetura, mesmo querendo projetar para o mercado imobiliário, muitas vezes não estavam aptos, seja por conhecimento da legislação, que acho que é o aspecto mais massacrante, né, do desenvolvimento de incorporação, seja por questões técnicas mesmo, né, de questões de tipologias e detalhes construtivos diferentes de uma casa unifamiliar num terreno solto versus um prédio que tem uma série de repetições, uma série de questões técnicas, custos, né, bem diferente essa conta, seja também por essa percepção do produto, né, dessa sensibilidade do incorporador e do time de vendas de identificar o público e esse arquiteto, esse escritório, traduzir isso de fato numa planta que tem que ter a viabilidade lá de áreas também maximizada. Então acho que teve uma equação aí dos dois lados. Os escritórios de arquitetura tiveram que se ligar, que é legal trabalhar para o mercado imobiliário e se propor a ter essa formação. Então eu acompanhei, vários escritórios começaram a contratar pessoas que entendiam mais desse tipo de projeto, começaram a formar time, começaram a entender ferramentas, né, dessa escala de projeto, e por outro lado, incorporadores começaram a se propor, né, ter um pouquinho mais de trabalho, pegar um pouco mais na mão desses arquitetos para criarem juntos ali uma produção diferente, né. Então, com certeza, teve a meia-culpa literalmente metade ali, um pouquinho para cada lado. Meia-culpa. Meia-culpa. O que a Bárbara estava falando, né, digamos assim, da vantagem da formação de arquitetura para incorporação, né, eu queria ouvir isso um pouco mais de vocês, porque é engraçado, às vezes eu falo com alguns incorporadores que não tiveram essa formação, e no mercado imobiliário, enfim, os prédios eles chamam de produto, né? Concepção de produto e tal. E às vezes parece até assim, é como se uma empresa que estivesse fazendo, sei lá, uma bicicleta ou um objeto não soubesse se o produto é bom ou não, né? Tipo, eu fiz aqui essa bicicleta, mas a pessoa não sabe, né? Não sabe se a bicicleta funciona bem ou se é bonita, né? E isso é muito curioso na incorporação, né? O desenvolvimento de produto dentro de muitas incorporadoras vem de corretores, né? De corretores imobiliários e não de arquitetos. Então, assim, fale um pouco sobre isso, né? O quanto isso pode ser uma vantagem e até provocando aí, né, outros arquitetos que possam estar ouvindo para se darem conta dessa vantagem, né? Eu acho que é como eu estava falando mais ou menos antes, né? A gente, uma coisa que a gente aprende muito na
faculdade é a ter esse olhar muito crítico, assim, na arquitetura, né? Quando, tipo, teve um momento que eu cheguei que eu tava, tudo que eu olhava, eu via, assim, como que isso poderia ser melhor e tal, só que acho que tem um ponto que isso, tipo, quando isso extrapola também, já começa a ser até estressante, né? Mas, enfim, no momento eu comecei a canalizar, eu acho isso, e daí eu acho que se torna um ativo, assim, de tu conseguir questionar realmente, assim, o que está sendo feito, pensar eu não sei bem dizer o que, assim, mas eu acho que realmente essa coisa analítica que a gente acaba adquirindo, assim, do exercício mesmo, tu olha para um terreno, tu já consegue enxergar, assim, analisar mesmo todas aquelas coisas que estão interagindo ali e conseguir, aí eu acho que entra um pouco da criatividade também de imaginar coisas para aquele lugar. E basicamente eu acho que é isso, assim, eu acho que é o grande valor de um arquiteto na incorporação. Gabriela. Eu acho que a formação de arquitetura e urbanismo, ela dá uma amplitude de escalas, né, que você se atenta, é muito legal. Então, você pode sair projetando e fazendo desenho de uma maçaneta, de uma cadeira, e você pode, ao mesmo tempo, sair projetando uma cidade, do zero. E isso te dá uma visão um pouco do todo e uma formação técnica também de construção e uma formação que junta essa criatividade, essa sensibilidade e o lado da inovação, que para você criar um produto e você criar um produto para pessoas que você ainda não conhece, né, você tem que ter ali uma projeção do futuro mesmo, né, o que aquele lugar, o que aquele bairro vai ser daqui a alguns anos. E vai continuar ali, né, o projeto do mercado imobiliário, ele dura décadas, né, eu sempre falo, diferente de uma bike que você pode ter ao longo da sua vida, 1, 2, 3, né, porque vai crescendo com você, o projeto fica lá na cidade, construído daquela forma por décadas, né, então tem essa responsabilidade de traduzir o momento no projeto, que é interessante, né, e você citou, a maioria, né, dos incorporadores e gestores de produto antigamente eram administradores, eram engenheiros, não consigo lembrar de nenhum arquiteto da old geração aqui que fazia esse papel, né, então eles não tinham essa formação mais nem geral e nem mais sensível do desenvolvimento do produto, então acho que somada à parte do negócio, a formação de arquitetura, ela é muito rica mesmo pro desenho do produto, né? Eu adoro os comentários do Raul Lores, né, que, enfim, a Gabriela já gravou um episódio com ele até, que ele cita muitos casos, né, de grandes arquitetos incorporadores na história de São Paulo, criando alguns dos ícones que a cidade tem hoje, né? O livro dele é ótimo nesse aspecto, né, e de fato isso sumiu, né, por uma série de fatores, a gente teve esse vácuo, eu espero que volte, né, essa era. É isso aí. E vocês comentaram, né, da parte legislativa, né, ou de regulatória da parte da incorporação, que é super complexa, né, e que, pelo menos no meu caso, né, não foi dado, assim, praticamente nenhuma ênfase nisso durante a universidade, né, é quase que um projeto, uma página em branco. E agora, na cadeira do incorporador, né, porque acho que como arquiteto, a gente pode muito facilmente dizer assim, puxa, não fez uma fachada ativa, né, ou fechou o prédio, colocou um muro, né, acho que são críticas recorrentes que a gente vê, assim, né, de arquitetos em relação à construção de cidade que a gente vê. Como que vocês veem esses desafios, né, na cadeira do incorporador agora, né? É fácil fazer uma fachada ativa, né? Quais são as barreiras que vocês encontram muitas vezes para executar aquilo que talvez vocês, usando o chapéu arquitetas urbanistas, gostariam de ver e às vezes não conseguem fazer, né? Eu queria fazer um comentário até sobre isso, porque eu já tive essa discussão com algumas pessoas sobre
a faculdade, né, a academia ser o lugar que a gente está já aprendendo legislação e já entendendo essas coisas, ou se deveria ser até talvez mais fora da caixa do que a gente faz, né? E eu, sinceramente, eu acho que é importante a gente ter esse momento, assim, acho que o estágio seria o lugar para a gente estar aprendendo e buscando a realidade, né? Porque a faculdade, no fim, é o único lugar que a gente vai poder pensar nessas possibilidades, em como o usuário pode ter a melhor experiência naquele edifício, sem ficar com essas amarras que depois a gente vai ter que lidar pelo resto da vida, eu acho. Eu espero que não, mas enfim, eu acho que... Então, assim, só um comentário sobre isso, né? Acho que ainda isso, eu acho uma coisa boa, até acho que às vezes poderia ser mais. Mas, não, e sobre a facilidade de projetar uma fachada ativa, eu acho que também em São Paulo, eu sei que a legislação começou a incentivar isso, mas, assim, vem com lei, vem com uma coisa, assim, que também aí talvez não é pelos motivos certos, né? Só porque as fachadas ativas são uma coisa boa, não significa que elas cabem em qualquer lugar, assim, simplesmente porque é bom, né? E também, sem contar que a fachada ativa ela pode ser feita de vários jeitos, talvez não tão diretos, mas a própria legislação, a gente tem um projeto que está sendo aprovado, inclusive, que a gente queria muito colocar a fachada ativa, queria colocar comércio mesmo, só que não era um terreno grande, e aí, para colocar, se a gente quisesse colocar ali uma lojinha no térreo, já o PPCI já pedia mais uma escada e não sei o que, e tudo elevava para um nível, assim, que parecia que a gente estava construindo já outro porte de edifício, e aí matou o comércio ali, era uma região até que cabia muito, né, o comércio, então tem essas coisas, assim, que até vão além do de a gente querer, até além de viabilidade financeira, porque tem coisas que são simplesmente inviáveis, né? Eu acho que pensando no chapéu do incorporador, a incorporação, ela é um negócio de investimentos muito altos, né? Para você adquirir um terreno, esperar todo o tempo de desenvolvimento do projeto, construir ao mesmo tempo que você vende e entregar o seu projeto, você tem que despender um volume muito grande de dinheiro por um tempo relativamente longo, né? Você fica ali exposto a esse risco, digamos assim. Então, o incorporador, ele não pode se dar ao luxo, a princípio, de deixar dinheiro na mesa. E deixar dinheiro na mesa quer dizer deixar área na mesa, né? Deixar o que o incorporador vende, que são os metros quadrados. Então, a dificuldade com a legislação é quando ela cria diretrizes que acabam direcionando o produto ou o projeto para essa maximização de áreas. Então, por exemplo, a conta de varanda é uma área que o incorporador ele consegue acrescentar e maximizar o potencial construtivo. Então, você vê ali, a partir do momento que a regra foi estabelecida, todos os incorporadores colocam o X máximo metros quadrados de varanda. Para aquele produto, era o mais legal ter a varanda daquele tamanho? Não necessariamente, mas para fechar a conta da viabilidade, ele nem cogita, a princípio, desperdiçar esse potencial de metro quadrado. Agora surgiu a possibilidade de criar abas, floreiras. Então, a gente vai ter aí uma leva de todos os projetos com abas e floreiras. Assim como a gente teve um cálculo maluco de recuos, que eram ângulos a partir das quinas dos terrenos. Então, aqui em São Paulo, a gente já sabe que todo prédio que é chanfrado, né, tem esses ângulos, são meio octogonais, super esquisitos, porque na determinada época o recuo era calculado a partir desses raios. Então, a dificuldade do incorporador versus a legislação, eu acredito que seja, principalmente, nesses gatilhos que direcionam o desenvolvimento do produto. Então agora é incentivado os estúdios, agora é incentivada a fachada ativa. Dá pouca margem para o incorporador em si, e daí eu como arquiteta também, de falar, não, eu acho que não quero, ou quero ter uma fachada ativa, não, eu acho que o ideal não é fazer um estúdio de 30 metros quadrados, aqui caberia muito
melhor sei lá, 200 metros quadrados, mas o potencial construtivo, o tipo de tipologia que a legislação te dá como possibilidade, te limita. Então, eu acho que, e é super complexo, assim, é praticamente um limbo subjetivo, assim, a legislação. Esse que é também um desafio. Então, assim, como incorporador, eu acho que o desafio é esse. E ver também que o lado negro da força, né, na verdade, ele está respondendo a uma coisa, ele está tentando atender ali uma demanda da forma como é dada, porque aí o apartamento então vamos suprimir aqui a varanda, mas aí vai ter um apartamento que talvez as pessoas não queiram morar ali, porque ele vai acabar sendo reduzido, porque a área que tinha para colocar ali a mais era de varanda, não era de apartamento, né? Então tem essas coisas também. Na verdade, a incorporação ela tenta se encaixar nas duas coisas o tempo todo. E daí tem um pouco a briga do incorporador com o arquiteto, porque o arquiteto vai lá e com razão vai bater. Não, eu acho que não faz sentido ter uma floreira nesse apartamento. O incorporador vai dizer, não, mas eu vendo essa área de floreira, então para mim é importante que exista floreira. Mas assim, baseado no que, afinal, né? Teremos uma floreira aqui que não faz sentido. E daí é isso, a legislação enfim, o lado do business acabam interferindo de forma objetiva no projeto em si, no dia a dia do usuário e tudo mais. Isso é um velho problema que a gente comenta aqui no Caos Planejado com alguma frequência, que é a legislação urbanística focada em cálculo de área de varanda, ao invés de como resolver a drenagem urbana que está assolando aí, né, várias grandes cidades. Exato, é tudo focado para dentro do lote, né, praticamente. Você não consegue extrapolar essa questão, né, do próprio lote. Até as áreas permeáveis, né, acaba ficando lá um percentual por terreno e como você não tem a visão do todo, né, da quadra, da rua, do bairro, você fica ali com questões, áreas segmentadas, picadinhas, esquisitíssimas, né? É uma pena mesmo não ter essa diretriz um pouco mais macro. Mas, por outro lado, eu entendo, imagina, numa cidade como São Paulo, ter uma diretriz de, por exemplo, áreas permeáveis, né? Quadra a quadra, né? Como que seria isso? Não sei também, né? Isso... muito bem. E passando um pouco, né, a gente falou muito sobre o aspecto da arquitetura na incorporação, né? Vocês são mulheres na incorporação que também são figuras raras, né? E eu diria até o seguinte, pelo menos na minha observação, assim, hoje em dia as mulheres são inclusive maioria na faculdade de arquitetura, né? E uma minoria na incorporação. Por quê? Vocês, né, qual que é a visão de vocês sobre isso, né? E quais são, digamos assim, os desafios ou até as vantagens, talvez, né, que isso traz? Eu acrescento a questão da faixa etária também, né? A gente comentava um pouco antes de começar a gravação aqui, que sendo mulher e relativamente jovem, somos exceções mesmo, na maioria das reuniões de incorporação, assim, e não só na parte macro, né, da incorporação e da gestão, mas até em muitas reuniões de engenharia e obra, né, você vai tocar ali, a fazer a gestão, acompanhar a obra, você tá lá como incorporadora e, enfim, o engenheiro da obra, o mestre ali tá lá reportando a você e é todo um desafio mesmo que isso seja absorvido com a mesma naturalidade que o cara que vai fazer a mesma função, só que não é uma garota, né? Então, não sei dizer exatamente o que inibe tanto as mulheres, porque de fato somos uma maioria esmagadora, né, durante a faculdade, e é curioso mesmo, né, que de fato menos se aventurem aí para o lado da incorporação. Pois é, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim que o Anthony falou, assim, da pauta, fiquei pensando, e eu acho que são vários motivos, mas eu acho que volta também para as dificuldades que a própria
que a incorporação tem, assim, ela é um mercado, assim, dos consolidados, né, porque realmente, assim, demanda paciência, resiliência, capital, são várias coisas que precisa ter para conseguir entrar, assim, se tu quer trabalhar com seriedade, né, até se tu vai ver na construção, talvez tenha, de certas formas, não tenha muitas barreiras, mas se tu quer entrar dessa forma, como uma empresa séria, tem muitas barreiras, então ali eu acho que já filtra muito para que tenha pessoas que se aventurem nisso, antes de se aventurar com uma coisa assim, vai para uma outra coisa que é parecido, mas que não é tão arriscado, né? E depois disso, eu acho que, assim, indo mais daí eu acho que isso inclui tanto a ser mulher como ser jovem também. Mas também estava comentando que acho que aqui em Porto Alegre, por exemplo, acho que tem uma patada de bastão, assim, a gente está vivendo esse momento, então eu vejo bastante pessoas jovens que estão, eu vejo uma mudança bem grande, assim, na incorporação em Porto Alegre, muito bom isso. Mas sobre gênero, né? A gente não faz tanto tempo que as mulheres estão em massa, assim, na faculdade, se a gente for ver. Então, acho que também a gente está vivendo um período de transição onde muitas estão descobrindo que podem, também descobrindo como entrar, porque, enfim, além da resistência, acho que tem, assim, uma própria coisa de não se enxergar ali, e começam as primeiras. Acho que é uma coisa que vai acontecendo gradual, vai aumentando com o tempo. O próprio ambiente de obra, né? Um ambiente de obra, pelo menos na minha experiência, é um ambiente masculino, né? Eu não sei o quanto, assim, vocês como mulheres, bom, pelo menos como alguém né, tocando em incorporadora, talvez imponha algum respeito na obra, mas eu não sei se vocês como mulheres, né, veem esse ambiente, né, como um ambiente que pode ser hostil, né, dada a simples predominância masculina na obra, né? Enfim, não sei como é que isso é visto, né? Sim, eu citei como exemplo a obra, mas muitos outros, assim, senta numa mesa para captar investimentos, né, no mercado financeiro, para grandes investidores, os tomadores maiores de decisão, a maioria, N vezes eu me vi numa mesa de reunião, eu, Gabriela, e todas as outras pessoas eram homens, e consideravelmente mais velhos que eu, ou seja, de bate-pronto tem ali uma questão de conseguir se impor e se posicionar ali, de igual para igual, pelo menos, né, nesse ambiente. E na obra, né, todo mundo que já passou por uma consegue imaginar como seja também. No começo é estranhíssimo, né, para as pessoas, mas é isso, né, concordo com a Bárbara, já aconteceu aí uma evolução perceptível, né, pouco a pouco a gente vai conseguindo, né, que vire mais natural, né, não é nem que fique igual, fique normal, né, não seja uma pauta, né, mas ainda é, sem dúvida. E também acho que uma característica minha e tua, me parece, Gabi, é que a gente tem um jeito mais delicado, assim, tipo, mais assim, estereótipo. Não estão nos vendo, mas sim, há uma carinha, né? Talvez a idade não mostre, mas a carinha de neném perdura, né? Então também eu acho que tem coisas que a gente também não consegue lutar muito, assim, contra, assim, exato. Assim como tem homens também que não são, assim, o estereótipo da masculinidade, que não vão por tanto respeito. Então a gente também tem que saber lidar com isso e se aliar com pessoas que, assim como para tudo, né, se aliar a pessoas que vão adicionar essas coisas, assim, que a gente não consegue. Sim, exato. Eu acho que quando as pessoas começam a ver a consistência do trabalho e do projeto e do que você está fazendo, isso naturalmente fica minimizado, né, essas questões. Mas até lá, sem dúvida, tem ali uma barreira inicial que faz, enfim, pelo menos para mim, né, faz parte do meu dia a dia. E aí, agora uma pergunta mais filosófica, assim, né, como que vocês veem, assim, uma vantagem de ser mulher na arquitetura ou na incorporação, né? Porque a gente falou aqui dos desafios, né? Mas já passaram por algum momento, assim, pensando, cara, esses homens aqui não sabem o que estão fazendo, entendeu?
Com certeza, eu acho que há uma sensibilidade de ver esse todo e conseguir gerenciar vários aspectos da situação é uma vantagem, eu acho que é uma qualidade, uma característica feminina, né, de conseguir interpretar a situação e conseguir unir pessoas, né, em prol de uma coisa do projeto e do desenvolvimento. Então, em várias situações eu me vi lá mais como psicóloga, e às vezes até psiquiatra, misturada com diplomata, para fazer ali, porque a incorporação demanda um volume muito grande de pessoas, né, envolvidas no desenvolvimento do projeto. E isso eu falo desde a vizinhança, né, você tem que criar ali um relacionamento com o entorno do seu projeto, você tem que criar um relacionamento com todo o time de projetistas, né, que no mercado imobiliário são muitos, né, desde arquitetura, interiores, paisagismo, instalações elétricas, hidráulicas, estrutura, fundação, enfim, até chegar aos investidores, aos sócios, aos corretores que vendem o seu apartamento, enfim, as suas unidades e o seu cliente. Então, esse relacionamento pessoal também, você conseguir gerir isso, eu acho que é uma qualidade feminina que dá um destaque, além, é claro, da formação arquiteta mulher, eu acho que também tem uma visão técnica ali, né, do dia a dia, de opções, de questões de desenho mesmo do projeto, que é uma vantagem. Eu acho é difícil falar pelas mulheres, né, porque eu acho que ainda mais hoje em dia que as coisas estão dispersas, assim, as coisas menos assim, para mulher e para homens, então cada um vai buscando o seu e também vai construindo, acho que personalidades, assim, e jeitos de ser que são mais heterogêneos, talvez, do que em outros tempos, né, mas eu também concordo, eu acho que eu falando por mim mesma, né, que daí eu posso falar por mim, que eu acho que eu tenho, assim, tenho essas características que são super legais quando tu pensa, como a Gabi estava falando, que tu pensa quando tu tá construindo lares, né, na verdade, ali, quando tá fazendo incorporação, então são várias escalas mesmo que tá pensando ali na pessoa que tá vivendo aquele lugar, que talvez seja uma coisa mesmo mais feminina, assim, de tá cuidando tudo meio que ao mesmo tempo, né, acho que eu sempre brinco que a gente não tá projetando um copo, né, a gente tá projetando onde famílias vão morar, né, onde elas vão, especialmente acho que depois da pandemia ficou muito mais forte, né, para todo mundo, a qualidade do espaço onde você mora, onde você trabalha, quanto isso reflete de fato na sua vida, né, você tá num ambiente com qualidade, não tô nem falando do básico, né, iluminação, ventilação, mas espaços adequados para o uso, enfim, isso tem tudo a ver com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar, com relações interpessoais, né, eu acho que vai muito além, né, é mais filosófico mesmo, né, e acho que a gente consegue trazer essas reflexões para o projeto, sem dúvida. E até acho que em detalhes mesmo que vem antes, assim, do edifício, da casa das pessoas, da casa, tipo, né, ali onde tu tem o teu imóvel, e acho que vem também a mistura disso com a arquitetura, até pensar, assim, um tapume por um tapume, ele na verdade não, se ele não for um tapume bonito, ele não vai matar ninguém vai chorar por isso, ninguém, sei lá, não vai ter grandes perdas, mas eu acho também que daí vem essa visão, assim, de sempre dá pra dar um passinho a mais, assim, e fazer alguma coisa um pouquinho melhor dentro do que é possível e que com certeza impacta na vida de muita gente e até na própria imagem da empresa. Sem dúvida. Gabriela, Bárbara, adorei a conversa e para mim fica evidente, né, que a gente precisa de mais arquitetos e mais arquitetas e mais, né, mulheres na incorporação imobiliária. E eu queria deixar a palavra final para vocês, né, caso eu não tenha perguntado alguma coisa que vocês acham que vale a pena falar sobre o que a gente conversou aqui. E também, enfim, se quiserem passar uma mensagem para aquelas arquitetas, talvez, né, que estão aí, né, no mercado, ou na faculdade, né, e aquela coisa assim, bom, o que vocês gostariam de ter ouvido, né, quando vocês estavam lá antes, né? Então acho que tá aí uma oportunidade para incentivar quem tá ouvindo. Posso falar? Bom, assim, primeiro, eu até dar um passo atrás do que a gente estava falando, que eu acho que, apesar de a gente querer muito, assim, que outras pessoas, outras gurias jovens, gurias regional, né?
que outras gurias possam, assim, saibam que elas podem almejar, assim, ser coisas mais técnicas, assim, que talvez não vejam, assim, as suas mães fazendo e tal. Que, apesar de eu acho que é importante que elas saibam fazer isso também, hoje em dia, assim, com essa pauta tão forte da diversidade, eu acho que é importante sempre ter também outra coisa clara, que é que também a mulher, ela não precisa estar se metendo em todas as coisas ao mesmo tempo para, tipo, se sentir bem e que ela esteja fazendo alguma coisa, né? Porque em outros mercados, assim, que eu tive contato, investimentos, né? Claro, é muito importante, a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que saber o que está acontecendo, mas aí eu vejo muito, assim, essa tentativa de trazer as mulheres para dentro, porque os bancos, as empresas querem ver as mulheres na mesa. Só que, tipo, aí eu vejo até uma insistência comigo, e daí às vezes eu fico assim, mas eu não quero estar ali, sabe? Tipo, eu tô fazendo a minha outra coisa, que eu escolhi fazer. Então, eu acho muito importante, quando a gente fala sobre isso, tipo, ter sempre como o objetivo na verdade, a busca da felicidade de cada pessoa, para que a gente pense o que a gente quer fazer, e não também acabe se tornando, assim, meio que um escravo, né, dessas coisas, assim, eu tenho que fazer isso como se fosse responsável, né, pelo papel da mulher no mercado de trabalho. Acho que isso é até um pouco polêmico, talvez, mas eu acho importante, porque também acho que pode ser uma pressão, assim, muito grande, que é desnecessário. Mas, ao mesmo tempo, também eu gostaria de antes ter sabido, assim, que alguém tivesse me dito que, não sei, não me dito isso, né, mas, assim, gostaria de ter sabido antes que eu poderia fazer outras coisas, que teria outras maneiras e que eu não preciso necessariamente dominar tudo para poder fazer uma coisa como a incorporação, né? Então, isso também acho que é uma mensagem, procurar as pessoas que te completam, assim, para conquistar os objetivos. Acho que a minha mensagem é muito na sua linha, Bárbara, de que cada um tem que ir aonde acredita, né? E estar no mercado imobiliário é um lugar que me realiza muito e também é muito, muito desafiador em muitos aspectos. Então, claro, você tem que saber o tamanho da sua capacidade, da sua disponibilidade, né, para estar ali. E eu me junto ao Anthony na torcida para que mais arquitetos se interessem e se aventurem e, de fato, venham, né, pro lado negro da força aqui, de atuar mesmo no mercado imobiliário e questionar, e isso pode ser tanto na parte legal, em órgãos de reguladores, seja na parte mais da construção civil em si, seja em escritórios de arquitetura que atuam para o mercado imobiliário, sejam em incorporadoras. Então existe tipo, uma gama grande, né, de possibilidades dentro do mercado imobiliário, e eu acho que tem muito espaço ainda. Eu sou bastante otimista que, apesar de muito desafiador, mudanças incríveis estão acontecendo, e espero que se intensifiquem aí nos próximos anos, cada vez mais e mais, até que a gente consiga chegar aí num desenvolvimento bem consistente, assim, de cidade, de bairro, de rua, de edifícios, de unidades, enfim, essa é a meta. E complementando também mais uma coisinha, que dentro da incorporação também a gente pode fazer muitas coisas, não é só carregar o bastão, assim, da incorporação, né? Dentro do processo todo de incorporação, a gente tem vários lugares, assim, onde os arquitetos e mulheres são muito bem-vindos. Uhum. Não, sem dúvida, eu acho que o incrível da incorporação e de estar dentro dessa amplitude de atuação é exercitar exatamente essa gama. Assim, eu, por exemplo, me envolvi bastante na área de comunicação, né, dos empreendimentos, marketing até, né, e foi uma área que eu nunca imaginei exercer, e foi super legal. Então você vai descobrindo também, sem querer, coisas muito interessantes, né. Muito legal conversar com vocês. Sou fã desse tema. Tô, assim, pelo menos na pessoa física, estou sempre lutando aí para aproximar arquitetos e incorporadores.
porque acho que falta um pouco disso. E gostei muito de conhecer um pouco mais sobre vocês, o trabalho de vocês, e também estou ansioso para ver os projetos de vocês sendo realizados agora, né, por conta própria, digamos assim, pelas respectivas incorporadoras. Então... Perfeito. E estou super à disposição para próximos papos. Se alguém tiver outras dúvidas, questões, acho que esses espaços de bate-papo, de conversa e de troca acho que é um ponto de partida fundamental para essa evolução de tudo aqui. Isso aí, muito obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau. Nesse episódio, conversamos com Bárbara Remussi e Gabriela Coelho. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place.